Bom, iniciando mais uma aula de fungos, né? Hoje a gente vai ver um pouco de características e a estrutura desses micro-organismos. Iniciando, né, a gente observa que na nomenclatura, né, a gente consegue associar os fungos, né, ao reino fungi. Fungo, fungi, tá? Então a gente já tem essa conotação a partir da nomenclatura, tá, do reino de que os fungos fazem parte. Aqui eu coloquei duas figuras para vocês, porque uma figura, tá, que é o fermento biológico, tá, é um fungo que a gente utiliza, tá, na tecnologia ali de panificação para o quê? Para fermentar o pão, para fermentar a pizza, tá, para fermentar os pães de modo em geral, tá? Então a gente utiliza um fungo, tá, que a gente compra lá no mercado como fermento biológico. Esse fungo, ele é do tipo de levedura, tá? Ele é um fungo do tipo levedura, que é o fermento biológico, tá? E a gente tem outro fungo lá, né? Que se a gente deixar o pão lá solto por um tempo ali no ambiente, ele vai começar o quê? A se deteriorar, tá? Os fungos, eles vão o quê? Mofar o pão, tá? Quando a gente conhece assim, o pão tá mofado, é porque teve o crescimento ali de fungo no pão, tá? E ele apresenta assim aquela coloração ali, como está na imagem, tá? Então aqui a gente percebe que a gente tem um fungo para produzir o pão e a gente também tem fungos que deterioram o pão, tá? Os fungos que a gente consegue ver, né, esse mofo que a gente chama, são os fungos do tipo filamentosos, tá? Eles têm ali uns alongamentos que a gente chama de hifas, tá? Que quando eles se aglomeram à população, a gente consegue visualizar ali a olho nu, tá? Bom, a classificação e estrutura, como eu falei para vocês, né, os fungos, eles são classificados em fungos filamentosos e levedura. Os fungos filamentosos, gente, são aqueles que apresentam aquele alongamento, tá? São aqueles organismos ali multicelulares, tá? Eles têm várias células, tá? Que formam ali aquele alongamento, tá? Que formam aquelas linhas, como vocês veem nessa figura aí, meia em preto e em branco, tá? Então eles são formados por um organismo só, por várias células. Já as leveduras, elas são unicelulares. Um organismo, ela apresenta apenas uma célula. Os fungos filamentosos, que é aquele de deterioração do pão, do tomate, né, que a gente consegue ver o mofo, são os filamentosos, tá? A gente já consegue observar isso a olho nu, a população. Já as leveduras, elas são unicelulares, tá? Que é o caso do fermento biológico. A população dele a gente não consegue ver a olho nu, tá? Da levedura. Bom, e os fungos filamentosos, né? Vamos entender um pouquinho sobre os fungos filamentosos dessa estrutura, tá, gente? Os fungos filamentosos que eu mostrei para vocês, eles têm aqueles alongamentos, né? Aquelas linhazinhas, né? Aqueles filamentos ali, né? Que a gente chama cada filamento daquele de hifa, tá? E a gente classifica ali desses fungos filamentosos, tá? Que tem esses filamentos em dois tipos, tá? As hifas que são septadas, que tem, ó, esse nome aqui, ó, septo, cadê aqui, ó? Septo, tá? Que tem esses cortezinhos aqui, ó. Isso são septo, tá? Então a gente chama de hifa septada, tá? A gente chama de fungo septado, fungo filamentoso septado. Mas tem também outros tipos de fungos que não apresentam septo, que é o que a gente chama de hifa não septada ou hifa cenocítica, tá? Que é o caso dessa figura abaixo. Lembrando que na aula de bactéria a gente viu que as bactérias são procariontes, tá? Elas não têm núcleo. Você lembrem que eu falei de nucleóide, tá? As bactérias elas têm nucleóide, o material é solto dentro da célula. Já nos fungos, não. Elas apresentam um núcleo, tá? Então elas são seres eucarióticos, tá? Bom, agora se eu ampliar aqui, ó, uma partezinha dessa hifa, tá? Desse filamentozinho,
o que é que a gente vai ver, né, na estrutura celular? A gente vai ter o quê? Olha, tem algumas siglas aí estão em inglês, mas o nome está em português, tá? A gente tem esse primeiro que é o AVC, tá? Que não é AVC de doença, tá? É porque está em inglês a sigla, mas o nome é aglomerado de vesículas apicais. O que é que esse aglomerado de vesículas apicais eles fazem ali nas pontas das hifas, tá? Bem nas pontinhas ali do alongamento dela. Elas têm a função justamente disso, tá, gente? Elas meio que abrem ali um pouquinho da célula, se reproduz mais, abre mais, se reproduz mais e ela vai fazendo esse processo ali de alongamento das hifas, tá? O crescimento, o desenvolvimento das hifas. São esses aglomerados ali de vesículas apicais que fazem esse processo de alongamento. A gente tem também o que? O retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, gente, a gente divide ele, né? Tem o retículo endoplasmático rugoso, que é composto por ribossomos, que a gente já estudou lá nas bactérias, e tem o liso. O retículo endoplasmático rugoso é aquele que produz o quê? Proteínas, juntamente com o quê? Com os ribossomos. E o retículo endoplasmático liso, ele produz o quê? Alguns lipídios, tá? A gente tem também o complexo golgiense, tá? Aqui o complexo golgiense. O que é que faz esse complexo golgiense? Ele é ali quem meio que é o transportador de secreções, tá? Ele também pega essas proteínas que é produzida ali pelos ribossomos, pelo retículo endoplasmático e coloca alguns ali carboidratos nelas, tá? Então ele tem essa função ali de correio, pega a secreção, leva para outro lugar, secreta e por aí vai. Então essa é a função do complexo golgiense, tá? O núcleo, a gente já viu que o núcleo da bactéria, o núcleo da bactéria não, gente, dos fungos, tá? O núcleo armazena o quê? O material genético, né? O ácido nucleico, o DNA ou o RNA daquele tipo de micro-organismos. A gente tem também, ó, a mitocôndria. Olha aqui a mitocôndria. A mitocôndria a gente já estudou também, né? Lá também no ciclo de Krebs, é bem famoso, né? Por quê? É a organela que é responsável por quê? Pela respiração celular, tá? É ali lá nas cristas mitocondriais que acontece lá os processos de respiração, tá? A gente tem, ó, os microtúbulos. Ó os microtúbulos ali, ó, aqui, ó, tá? São esses tubinhos que a gente vê ao longo da célula. E o que é que eles fazem? Eles servem como transportes ali de quê? Dessas organelas, tá? Esses microtubos. Eles são constituídos de proteínas, tá? E eles se reconstroem e se desconstroem a partir da necessidade celular, tá? E eles vão levando essas organelas, servindo de trilho ali para elas caminharem, tá? A gente tem a membrana, tá? A membrana, ela é constituída ali por fosfolipídios, proteínas, tá? E tem outra substância que eu vou ler mais pra frente para vocês, tá? Que fazem parte ali da membrana, tá? Dessa célula. Aqui eu tô tentando achar, gente, o nome WMC. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus, MC? Não tô vendo aqui. Ah, já vi aqui, porque não tá. A membrana é esse tracinho aqui de baixo, tá? Esse tracinho aqui de baixo é essa membrana, tá? Que ele é constituído de fosfolipídios, deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Ele tem fosfolipídio, proteína e tem outra substância que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a membrana, tá? É ela que envolve ali o citoplasma, tá? E falando de citoplasma, a gente tem o que? O citosol. O citosol é a parte aquosa, tá? Dentro ali do citoplasma. A gente tem o citoplasma, que é o conjunto das organelas com esse líquido. E quando a gente quer se referir só a esse líquido, a gente chama de citosol.
A parede celular a gente vai ver mais para frente quando eu for explicar também esse componente da membrana, que eu esqueci o nome para vocês. Mas lá eu vou explicar para vocês na parte que for explicar a parede celular. A gente tem também o que? Os ribossomos. Os ribossomos a gente também já estudou nas partes das bactérias e a gente já sabe que os ribossomos eles são divididos em duas partes, né? E aí qual é a função deles, né? Através do DNA mensageiro, que é o que? Produzir proteínas, tá? A gente tem, ó, também o septo. Olha aqui o septo. Ó, tá? Lembra que eu falei que as hifas podem ser septadas e não septadas, tá? Então esses septos, gente, eles não estão fechados dentro da célula, tá? Eles têm um local, ó, onde conseguem passar algumas substâncias de uma célula para outra, tá? E lá pertinho do septo a gente tem, ó, o corpúsculo de Woronин, nome difícil, tá? Que é esse WO aqui, ó. WO perto ali do septo. O que é que esse WO, que é o corpúsculo de Woronin, faz? Quando essa célula aqui, por exemplo, ela tá velha, tá? Então, esse corpúsculo, que é essa bolinha, ele vai fechar aqui o septo, tá? E vai bloquear a passagem de substâncias. E essa célula que estava aqui, ela vai morrer, tá? Ela morre. E aí vai haver novamente, né, os aglomerados de vesícula e recriar novas células, tá? Então esse corpúsculo de Woronin, ele tem essa função. E a gente tem o vacúolo, né? Que o vacúolo, a função dele é justamente o armazenamento também, tá? É só para a gente ter uma noção, mas para quem quiser estudar mais a fundo essas partes, né? Podem até ir, mas aqui é só para a gente ter uma noçãozinha. Bom, e o que é o micélio, tá, gente? A gente viu que é a hifa, né? E a gente já sabe que as hifas são divididas em hifas septadas e hifas não septadas. Bom, o conjunto de hifas, gente, é o que a gente denomina de micélio, tá? Por exemplo, nessa figura aqui a gente viu vários micélios. Olha, aqui um monte de micélio, tá? Em conjunto com raízes de plantas, que é a ação simbiótica do fungo em conjunto ali com a raiz da planta, tá? Ambas vão interagir, uma proporcionando bem-estar para a outra. Então esse processo é o que se chama de micorrizas, tá? É uma ação simbiótica do fungo em conjunto ali com algumas plantas, tá? E isso é ajudado por conta de quê? Dos micélios, que é o conjunto de hifas, tá? A gente consegue também perceber isso ali no cogumelo. O cogumelo é um fungo, tá, gente? Então aqui, ó, tem várias hifas e aqui um conjunto dessas hifas é o que forma o micélio, tá? Bom, a estrutura celular da levedura, gente, ela não diferencia muito dos fungos filamentosos, tá? Lembrando que as leveduras são unicelular e os fungos filamentosos são pluricelulares ou multicelulares, tá? Tem várias células, os fungos filamentosos. A única coisa de diferença aqui que tem é o microcorpo, tá? Que esse microcorpo ali tem a função ali do vacúolo, por exemplo, tá? Mas em geral a estrutura celular de ambas são parecidíssimas, tá? E aqui chegamos na parte da parede celular, né, dos fungos, tá? A gente tem aqui pouquíssima diferença, por exemplo, da parede celular dos fungos filamentosos e da levedura. A gente vê que não diferencia muito, tá? E a gente tem, ó, essa parte aqui, gente, tá? É a membrana que eu falei, ó, tá? Lembra que eu falei que ela é formada de fosfolipídios, de proteína, e essa parte azulzinha aqui, ó, que é o componente que eu esqueci, que é o ergosterol, tá? Esse é o que é composto a membrana celular dos fungos, tá? Já na parede celular, elas podem ter o que, ó? Proteínas, carboidratos, tá? Lipídios e também eles podem ter alguns componentes, tá? Isso varia de espécie para espécies de fungos. Alguns podem ter quitina na sua parede celular, outros podem ter quitosana, glucana, manana, celulose, mas em geral muitas espécies apresentam
o componente quitina em abundância, tá? Então essa é a estrutura aqui da parede celular dos fungos e também das leveduras, né, gente? Lembrando que levedura também é um fungo, tá? Não só se prendam na parte dos filamentosos, tá? Porque é mais complexo, a gente precisa estudar mais, mas em geral é a mesma parede ali, mesma membrana ali, tanto das leveduras quanto, né, dos fungos filamentosos. Bom, e aí a gente tem um clamidósporo. O que é esse clamidósporo? Vocês lembram que nas bactérias a gente estudou o quê? Os endósporos, né, que são os esporos dos bacterianos, que é o quê? Que tem a função de sobrevivência, de resistência daquela célula. Alguns fungos também apresentam meio que uma espécie de esporos, tá? Só que eles diferem, ele é um pouco mais diferente, ele é um pouco mais claro do que os esporos, tá? E a gente chama isso de clamidósporo, tá? Então a função dele também é de sobrevivência da espécie. Quando o fungo ele percebe ali que o ambiente está difícil para ele, ele começa ali a produzir o clamidósporo ali com seu material genético, e ali quando o ambiente está favorável para a sua proliferação é que ele volta ali a ser ativado, tá? E a gente tem também alguns fungos que apresentam uma capacidade de diformismo. O que é isso? De duas, né? Esse prefixo di ele está correlacionado a dois, tá? E formismo a forma. Então, são fungos que têm a capacidade de duas formas, tá? No caso é o que? Por exemplo, a gente tem um micro-organismo que na temperatura de 23 graus Celsius ele está na forma de fungo filamentoso. Tá? Quando se aumenta essa temperatura ali para 37 graus Celsius, esse fungo ele vai apresentar, né, uma forma ali de leveduriforme, uma forma arredondada, uma levedura uma forma ali de levedura, tá? Então isso é o que se chama de diformismo. E a gente também tem o que? Essas pseudoífas, tá, gente? Nas leveduras, tá? Lembra desse nome pseudo? É algo que não é original, é algo que é falso, tá? Então aí quer dizer que não é uma hifa. Como é que acontece isso nas leveduras? Tá, gente? A gente lembra que quem tem hifas verdadeiras são os fungos filamentosos, tá? As leveduras, elas não possuem hifas. Mas elas podem apresentar umas pseudohifas. Por quê? Como as leveduriformes, as leveduras elas se dividem, né? Elas têm a bipartição ou divisão binária no seu processo assexuado, né? Ficam alguns filhotinhos, às vezes, no brotamento, que se chama, que eles não conseguem, eles ficam presos ainda na célula mãe, tá? E isso é o que se forma, é o que se chama, né, de pseudohifas, tá? Aqui. Tá? Porque a levedura ela tem esse formato arredondado, tá? E é isso.